Os concurseiros, eles fazem exatamente o que o sistema de recompensa não gosta, que é atribuir um esforço gigantesco para uma recompensa futura incerta. O investimento muitas vezes é assim, e acho que por isso existe um gargalo muito grande em fazer a pessoa gostar de investir. Você está jogando contra o sistema motivacional da pessoa. O mundo dos investimentos, né, para a galera assim que investiria mensalmente uma grana, digamos, não tão significativa, né? Uma parcela do salário, a pessoa ali assalariada e tal. Ela é contra-intuitiva com os mecanismos motivacionais, tal qual concurseiros. Eu sempre digo que os concurseiros, eles fazem exatamente o que o sistema de recompensa não gosta, que é atribuir um esforço gigantesco para uma recompensa futura incerta. Não sabe se vai passar no concurso, longe, demora concurso ano que vem e talvez de fato não aconteça, né? O investimento muitas vezes é assim, e acho que por isso existe um gargalo muito grande em fazer a pessoa gostar de investir, porque a recompensa vai demorar, então vai demorar para começar aqueles dividendos ali ter um impacto significativo na vida da pessoa. Você está jogando contra o sistema motivacional da pessoa, que diz para ela gastar aquele dinheiro no restaurante com a família, ou etc., ou comprar um videogame ou alguma coisa, mas guardar aquele dinheiro e deixar lá sem receber nenhuma recompensa momentânea. Então, cara, é de fato uma tarefa muito difícil. O que eu sugiro, tá? Eu sugiro que a recompensa não seja atrelada necessariamente ao ato do dividendo que virá depois, mas sim ao comportamento e o hábito a ser formado de investir. Quando eu comecei a investir, eu invisto meu dinheiro, 95% da minha renda é investida, há mais ou menos uns 3 anos. Mas como que você vai ver o prazer na rotina? Porque você vai ver o prazer na rotina quando você já tem uma expectativa do que vem na recompensa depois, não? Beleza, você não vai negligenciar aquilo lá. Okay. Vou te dar um exemplo. O cara que descobriu o sistema de... O cara que caracterizou o sistema de recompensa humano, que é o sistema dopaminérgico, ele fez um estudo com macacos. Foi mais ou menos assim. Wolfram Schultz, o nome dele, um alemão. Até então se achava que dopamina era responsável por recompensa. Hoje a gente sabe que dopamina tem a ver com motivação, não recompensa. Motivação para buscar um objetivo e para fugir de um perigo, tá? Então o fato de você investir pode ser atrelado tanto a você ter dividendo, como evitar ter problema quando apertar o calo e você não ter grana para resolver o problema, né? Então, primeiramente, pode ser atrelado a esses dois lados. Mas o difícil de você fazer isso daqui é que às vezes você pode demorar para sentir esse prazer, né? E para criar o hábito é complexo, não é? É complexo, mas assim... Agora esse daqui já você tem uma frequência um pouco maior, né? De acontecimentos. E eu vou dizer que dependendo da forma com que você falar sobre isso com as pessoas, acho que esse aqui é mais fácil do que esse, cara. Porque os booms motivacionais que o ser humano tem, eles são teoricamente mais fortes quando é para fugir de um problema do que para receber uma recompensa. Então, mas aí... Embora aconteça junto. Então, acho que primeiro traçar o perfil comportamental, e é bem maneiro que tem formas elegantes de fazer isso, seria bacana. E naquele sujeito que é mais sensível a recompensas previsíveis, você oferecer aquele gotejamento previsível para sustentar ele ali. E aquele sujeito que é menos sensível a isso e mais sensível ela sente mais medo com flutuações da carteira, talvez você não exponha ele a esse contexto. Ou faz uma puta de uma educação em cima, ensinando essa flutuação. Que acho que é o que vocês fazem. Pessoas impulsivas, de uma maneira geral, por incrível que pareça, eu sei que parece contraditório isso, mas pessoas impulsivas tendem a formar melhores hábitos, porque desde que condicionadas... É que, cara, Thiago, pensa assim, é louco, né? O comportamento humano é muito maluco, porque eu vou falar várias vezes, depende, eu falo muito depende, às vezes pode parecer chato esse negócio. Vou te dar um exemplo. A pessoa nasce com o sistema de impulsividade dela mais acelerado. Na verdade, existe uma doença que deixa a pessoa mais impulsiva e reduz a capacidade dela de controlar os seus comportamentos. Essa doença se chama adolescência. Adolescência. Kaique não saiu de lá ainda. Adolescência. Cara, adolescência, uma vez eu fui num outro podcast e quase fui cancelado porque eu falei que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque de fato o adolescente ele não tem o córtex pré-frontal maduro, e o córtex pré-frontal que faz tomar decisões.
E tá tudo bem, adolescente. Não tem problema nenhum. É natural. É o neurodesenvolvimento. O córtex pré-frontal termina de amadurecer por volta dos 25 anos, em média. Até lá ele é mais impulsivo, ele é mais sensível à opinião dos pares e ele toma decisões mais rápidas. Isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom porque fará você explorar diferentes tipos de estilo musical, comportamentos, vai viajar para outra cidade fazer faculdade, etc. Ou pode ser ruim porque você vai experimentar droga, depende do ambiente que você tá. Então a pessoa impulsiva, quando tá num lugar que direciona o comportamento dela para um lado adaptativo, ela vai ser um empresário, vai ser Faz sentido. É uma Ferrari, cara. Se você botar pra esse lado, vai com uma bala. Mas se você botar pra esse, vai com uma bala também. Então ela tende a ir mais com a inércia do local que ela tiver, né? Se for num lugar positivo, se for negativo também se destrói. Se eu colocar a média por mim, que eu entrei num grupo no Primo Rico com 22. Não, você é esse cara. Entrei por 22. Nossa, porque... Você é esse cara. Realmente. Faz sentido. Se não tivesse aqui. Mas assim, voltando só pra responder lá, Thiago, foi desafiadora aquela pergunta, velho. Até eu vou pensar depois sobre isso. Sobre investimento? Desafiador. Porque, cara, olha só, eu já treinei mais de 100 mil alunos. O que eu vejo? Eu ensino um padrão que funciona. Só que é igual um personal que fala, faz isso e pronto. E o cara vai e não emagrece. Então não adianta você ensinar o que funciona. Porque apenas o que funciona para a maioria das pessoas. Porque chega uma hora, o cara começa sempre animado. Aí o cara entra no home broker dele, caramba, caiu um pouquinho. Caramba, caiu um pouquinho. Aí, inversamente, essa lógica ela é contrária, porque quando o cara vai no mercado, ele sabe que uma promoção é uma coisa bacana de se ver, gera talvez até uma dopamina pro cara comprar, aquela motivação ali, né? Na hora que ele vê a carteira caindo, ele não pensa isso, ele pensa, caraca, eu tô perdendo meu dinheiro, meu Deus, que medo. Aí o cara mistura com a crença do cara de que, eu tenho medo de perder dinheiro, meus pais não sei o que lá, e se eu não tiver mais, o cara sai, aí ele perde a motivação, às vezes ele esquece e deixa lá o dinheiro. Então, o meu desafio hoje cara, por que não foram todos os meus alunos que ficaram milionários, digamos assim, né? O que a gente precisa fazer para inverter essa lógica? E quando eu vejo que a maioria das pessoas que ensinam finanças hoje, elas não misturam isso com esse lado um pouco mais profundo, emocional, psicológico, entendeu? Cara, eu comecei a investir quando eu era aluno de doutorado com bolsista, que eu tinha bolsa, tipo, até 2 anos e meio atrás eu tinha bolsa, eu ganhava 2.200 por mês, até dois anos atrás. Sério? Era a minha renda, morava com um brother num apartamento e... Você ganhava R$2.200 até 2 anos atrás? Há 4 anos atrás, 1.500. Morava numa kitnet. E comia todas as refeições no restaurante universitário. E eu investia nessa época, cara. Eu tive um amigo, Rafael Lara, um abraço pra ele. Trabalhava na XP na época, hoje tá na IQI. Ele falou que... Ele falou assim, cara, eu preciso que você invista R$50 por mês, mesmo ganhando 1.500. Por quê? Porque eu preciso que você crie o comportamento de investir, o hábito de investir. Esses R$50 por mês, talvez daqui 30 anos te ajude, não sei o quê, mas eu preciso que você crie o hábito de investir. Todo mês você vai ter que deixar de comer um hambúrguer para investir os seus R$50 e esse hábito vai ter que ser formado. E eu sempre fui uma pessoa movida a esse desafio de formar hábitos e criar, depois que eu comecei a ter essa vida mais regrada. E aquilo começou a ser meu goal, cara. E eu comecei a ficar feliz. Entendi. E aí, acho que é isso, Thiago, que seria interessante setar na cabeça dos seus alunos, no sentido de, primeiro, a gente chama de psicoeducar, né? Mas finanço-educar eles. Tipo, cara, você tem que ter uma previsão de recompensa alinhada. Tipo, nesse estudo, inclusive, do Schultz, ele viu que a dopamina tem a ver com motivação para buscar uma recompensa. Quando a pessoa entra no seu curso, talvez ela ande pensando, vou começar a investir, vou ver minha carteira fazendo essa linhazinha aqui, não sei o quê. E essa é a predição de recompensa dessa pessoa. A dopamina dela explodiu porque ela ficou imaginando que aquilo ia acontecer. E quando a realidade chegou, uma carteira que oscila, a dopamina dela falou, eu pedi uma pizza gostosa, desse jeito aqui, imaginei ela chegando dessa forma e ela chegou de outro jeito. Não é o cenário que eu projetei, não é o que está acontecendo na realidade. E talvez isso não tenha ficado claro para o aluno na hora do curso, fazendo com que ele tenha o que a gente chama de erro de predição de recompensa. Você esperar essa realidade e ser essa. Esse delta aqui entre o que você esperava e o que aconteceu, a gente chama de frustração. E frustração faz as pessoas desistir do comportamento. É porque a gente precisa misturar essa dopamina com a solidificação do hábito, né? De alguma forma.
Então, às vezes, o cara ele tem essa motivação, mas não deu tempo de construir o hábito a ponto de transformar isso em algo verdadeiro lá na frente. Mas, cara, aí, Thiago, é tipo o cara que acha que vai entrar na academia e vai ficar igual o Paulo Musi. Exato. Em 3 meses. Não vai ficar? Vou virar o Paulo Musi. Não é assim que funciona? Achei que era assim. É verdade. Você tem que ter uma expectativa alinhada com o futuro próximo que vai acontecer, porque senão você frustra. Por exemplo, olha que experimento legal, cara, que o Scults fez. Você vai adorar isso aqui. Ele pegou um macaquinho, treinou e botou o macaquinho sentado numa cadeira. Ele botou uma mamadeira com suco lá na ponta, que vinha por uma barra de ferro escorregando, uma luz no teto e um botãozinho. E ele fincou uns eletrodos lá com cirurgia na área que libera dopamina no cérebro do animal. A área de... E ele queria ver que hora que o macaquinho tem aumento de dopamina. Porque o macaquinho gosta de suco, né? Será que é a hora que ele bebe o suco? Será que é a hora que ele... Qual que foi o ensejo? Antes, não. A hora que a luz acendia no teto, o botão era liberado. Se ele apertasse 10 vezes o botão, ou seja, fazia o esforço, a recompensa vinha. Até então se achava, a dopamina vai aumentar quando ele tomar o suco. Porque dopamina dá recompensa. Mas vendo o gatilho. Cara, a dopamina explodiu no cérebro do animal quando ele viu a luz. Que é o gatilhozinho, Que é o gatilhozinho. Que liberava a busca da recompensa. Então o cara que começa a investir, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a academia, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a dieta, explode. Agora olha que legal. Teve um contexto experimental que ele trocou o suco da mamadeira por água. E água um pouquinho amarga ainda. Um remédio amargo. A dopamina do macaquinho, ela subiu, mas não voltou ao nível basal, como normalmente quando o animalzinho toma o suco. Ela inibiu. Ela desceu. A frustração, Isso então. se chama frustração. Dói. É interpretado como dor isso. Então o cara que começa achando que vai ter o suco na mamadeira e às vezes não vem o suco, ou não vem o suco tão docinho quanto ele queria, Entendi. ele pode acabar frustrando. O suco, que é a recompensa, com o tempo pode virar a luz. Peraí, o suco pode virar a luz? Pode começar a ser a luz. Tipo, o macaquinho ele não tem mais tanta motivação pelo suco, mas por ver a luz. Então o macaquinho começa a ter aumento de dopamina antes mesmo de ir para a sala experimental. É tipo assim, a pessoa que começa a treinar para ter um corpo forte. O suco dela é o corpo forte. A luz, teoricamente, quando se veste, vai para academia. Com o tempo, você começa a condicionar a recompensa a ir à academia e não mais ao corpo forte. E aí é que tá se formando um hábito. Você entendeu? Você começa a recompensar o processo. É quando a dopamina ela sai aqui da recompensa e vai pro processo. É quando você começa a ter vontade de treinar. Você fala, caralho, eu quero treinar, velho. E começa a ficar puto se não consegue treinar. Você se sente estranho se não vai. Exato. Aí você começou a formar um hábito que no cérebro, pasmem, um hábito é igual a um vício. É no mesmo lugar. O cara que é viciado em cigarro tem uma ativação num lugar chamado área estriado dorsal. O cara que é viciado em cocaína tem uma ativação numa área chamada estriado dorsal. E o cara que treina e tem hábitos extremamente adaptativos também tem a funcionalidade ativada nesse lugar. Vício e hábito no cérebro é o mesmo lugar. Ocorre.